Muito bem. Alexandre Borges, aqui no Novo Dia da CNN Brasil. O Boris, o que também é estranho a partir de tudo isso que o Alexandre trouxe aqui para a gente é quando os líderes dessas igrejas, né, que se julgam ou se apresentam aqueles que o seguem como enviados de Deus à Terra e que sabem distinguir quem significa Deus e quem representa o diabo numa suposta luta entre Deus e o diabo, num determinado momento entendem que o diabo de ontem é o Deus de hoje e que o Deus de hoje pode ser o diabo de amanhã, né? Porque muitos desses líderes já estiveram, por exemplo, com o ex-presidente Lula, durante os mandatos do ex-presidente Lula. E com um apoio, né? Não foi um apoio qualquer, né? Um apoio decisivo, público. Então, como lidar com esse aspecto que é tão importante, como ressaltou o Alexandre, mas ao mesmo tempo está concentrado na mão de poucas figuras que podem achar que um indivíduo é Deus ou o diabo, não de acordo com o que diz a Bíblia ou qualquer outro documento que quem acredita, quem tem fé, leva em consideração, mas a partir da conveniência desse líder, né? Por razões que a gente imagina, mas não pode, né, afirmar. Olha, Colombo, eu concordo basicamente com o Alexandre, só que eu queria acrescentar um perigo. É que esses pastores, essas religiões que se formaram, por exemplo, dentro do cristianismo, que eu não quero chamar de seitas, são religiões, são ramos do cristianismo, por exemplo, no Brasil, elas não têm se cingido a indicar candidatos, a fazer com que os fiéis se comportem como gado e que respondam positivamente às indicações dos seus pastores. Eles estão elegendo bancadas, eles estão colocando pessoas com as mais variadas religiões, os mais variados ramos do cristianismo, no Congresso Nacional. Existe o que a gente chama de uma bancada religiosa, a bancada protestante, bancada o que você quiser. Está lá uma bancada que muitas vezes mistura com a maior tranquilidade as suas convicções religiosas com convicções políticas. E mais, essas bancadas são apoiadas por um esquema cada vez maior de propaganda, com redes de rádio e televisão, com jornais, com horários comprados em rádio e televisão, vão ampliando o seu poder com técnicas que até trouxeram de outros países, cujas democracias são mais resistentes, são mais críticas a esse tipo de investida e assim mesmo sofrem uma influência muito grande desse pessoal. Então, essa onda, esse tipo de trabalho só tende a crescer, como tem crescido. Você vê que, por exemplo, na questão do aborto, eu, Boris, sou contra o aborto. É uma visão pessoal minha, não baseada em qualquer dogma religioso, nada. Eu acho que é um assassinato. Mas, quando isso passa a ser uma discussão, a colocação que se faz é uma colocação cristã, de ser contra, uma colocação religiosa, de ser contra o aborto. Então, a chamada bancada evangélica, de Bíblia na mão, se delibera
com a utilização dos instrumentos políticos para colocar as suas posições religiosas. Eu acho que isso é um caminho perigoso para um país. E sempre começa do começo, é evidente. Vai evoluindo, vai crescendo. Então, eu acho que... E o fato é o seguinte, é um fenômeno que não é só brasileiro, está sendo... A Folha de São Paulo, domingo, publicou na Ilustríssima e na Folha Ilustrada uma série de artigos a esse respeito, do nacionalismo religioso, do chamado nacionalismo cristão, que está permeando regimes como o da Hungria, da Polônia, esse regime bolsonarista, que a gente vê que tem uma ansiedade, uma ânsia de atender esse pessoal. A força deles vai crescendo. Então, nós corremos riscos. Está aí o Irã. Para mostrar o que é um Estado chefiado por uma religião. Isso não dá certo. Não é isso que a democracia quer. Não é isso. Então, eu vejo o crescimento, a força desses segmentos dentro da política como um perigo que deve ser seriamente pensado e até, em alguns casos, exige uma ação. A ação que eu estou pedindo é a aplicação das leis que já existem. Só isso. Mais nada, nas leis democraticamente votadas. E nada mais. Pronto.